Eu queria pedir para vocês um favor, tá? Para vocês pararem de ficar falando que a minha filha é bebê reborn. A minha mãe teve Alzheimer e quando ela carregava uma boneca, ela ficava calma. Eu sou o pai de um bebê elfo, como todos sabem, e eu estou vendo uma repercussão muito grande com relação aos bebês reborn, né? E com relação a isso eu me senti muito lesado, porque eu não estou vendo falarem a respeito dos bebês reborns elfos. É difícil acreditar, meus irmãos, mas nós estamos tendo agora pastor batizando bonecos. Nós temos cantora gospel defendendo filhos de borracha e bruxo, exigindo direitos para um bebê elfo com problemas psiquiátricos. E agora, meus irmãos, vem aí a era dos bebês reborn, que você nem faz ideia do que está para acontecer. Isso aqui, meu irmão e minha irmã, não é uma piada, é um cumprimento das profecias diante dos nossos olhos. Eu vou te mostrar dentro da Bíblia. Então, enquanto a maioria está dormindo, o espírito do engano está criando um novo tipo de adoração, à imagem, à ilusão e ao falso. Bom, se você acha que já viu de tudo, prepare-se. O próximo passo será inaceitável. Como foi o parto do meu bebezinho? Gente, vocês já tinham visto com barrigão, né? E aí eu fui lá pro hospital pra poder fazer o parto do meu bebê reborn de silicone. É um bebê reborn. Olha, meus irmãos, nós estamos vivendo aí tempos que o mundo já não está distinguindo mais a verdade da mentira. O absurdo virou normal, a ilusão se tornou crença e o espiritual foi substituído por borracha. Meu irmão, minha irmã, plástico, meu irmão, o que está acontecendo agora? Você imagina quando a inteligência artificial for inserida dentro desses bonecos? Vai ficar ainda pior. Já tem pastor aí falando que vai, né, um pastor chamado José Roberto, falando que vai batizar bebês reborn com contribuição financeira. É o fim, é o cúmulo do absurdo isso daí. Sim, meus irmãos, um homem que se diz pastor declarou que vai batizar bonecos reborns, isso mesmo, meus bonecos, desde que as mães contribuam com a sua igreja. Ele diz, se elas se dizem mães, então eles são filhos. E Deus é amor. É um absurdo. Misericórdia. Meus irmãos, que Deus que é esse aí? Certamente não é Deus das Escrituras, coisa nenhuma. Porque o verdadeiro Deus, ele não compactua com a idolatria, nem com o comércio da fé. Segundo Pedro capítulo 2, verso 3, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Meus irmãos, estamos diante de cumprimentos das Escrituras. O espírito do engano já está entre nós e a igreja mundana está cooperando com ele. Eu sou a mãe reborn que tive o atendimento da minha filha negado pelo SUS. Mas graças a Deus e alguns políticos sérios desse país, nós, mães de bebês reborn, estamos conseguindo lutar contra o preconceito daqueles que ainda tentam nos manter à margem da sociedade. Eu queria agradecer imensamente ao vereador Vitor Hugo, do partido MDB, por todo o apoio à nossa luta. E até mesmo cantores gospels vêm a público para poder justificar um pouquinho aí, né, o motivo de estarem com os bonecos de silicone aí nos braços, né? Só que tem uma coisa, nós não estamos mais falando de arte, nós estamos falando de algo que vai muito mais além. Nós estamos falando de uma substituição, de uma distração espiritual, ou seja, uma cegueira em massa. A minha mãe teve Alzheimer e quando ela carregava uma boneca, ela ficava calma, porque ela já estava com uma deficiência intelectual. E a boneca para minha mãe acalmava a minha mãe. Eu vou falar da Dani, que ela tem um perfil, que ela tem 4 bebês reborn. E ela tem uma deficiência intelectual. E ela cuida das bonecas como se fossem filhos dela. Mas essa semana, eu acho uma pureza tão grande, porque eu conheço o bebê reborn há muitos anos, gente. Há muitos anos. Eu conheço quem faz, eu já vendi para as pessoas que quer dar de presente para filho, que gosta. Conheço pastoras que colecionam bonecas, elas amam colecionar bonecas, assim como um coleciona bolsa, outro coleciona sapato, outro coleciona sabonete, como eu. E eu quero chamar a sua atenção para você não estragar algumas coisas por causa da mídia. A mídia é um lixo, a gente já sabe que a mídia é um lixo.
O bebê reborn é uma arte de fazer uma boneca mais realista. E quantas vezes eu, como mãe, eu tenho certeza que você, como mãe, que talvez até tenha entrado nessa onda de criticar o bebê reborn, a boneca, que depois eu vou falar da atitude de quem tem um bebê reborn e quer tratar como criança, que são duas coisas totalmente distintas. E você precisa aprender a separar a boneca que tem cabelinho, que tem a chupetinha, de uma pessoa que está tentando tratar esta mesma boneca como um ser humano. E a pergunta é: se uma boneca consola quem tem uma deficiência intelectual, se faz o dia dessa pessoa ser melhor, como o dia da Dani, que ela tem um perfil, que eu até indiquei o perfil dela, porque eu acho lindo a forma com que ela trata. Ela põe as bonecas para assistir, mas ela tem uma deficiência intelectual. Só que essa semana ela teve que gravar um vídeo, juntamente com o Matheus, que é o irmão dela, dizendo: não, é uma boneca, não é gente. E eu senti uma tristeza, porque ela verdadeiramente, ela precisa disso, pela deficiência intelectual que ela tem. Uma idosa com Alzheimer. E as nossas crianças, as nossas meninas. E o que eu acho que tem por trás do lado espiritual? Quando a gente é criança, a gente vai numa loja e a gente procura uma boneca mais real para dar para as nossas filhinhas e ensinar ela como cuidar de criança. Aí ela fala: nana, neném, a gente ensina a cantar para a boneca. É sobre as pessoas que talvez querem engajamento, fazendo coisas que ela sabe que não vão ter. Agora, se alguém aparecer aí no SUS com um bebê reborn querendo dar injeção, pega essa pessoa, indica um psicólogo, indica um psiquiatra. Agora, se ela for para um shopping, combinou com outras mulheres que têm bebê reborn, quer lá apresentar os seus bebês, qual é o mal? Qual é o mal disso? Agora, o que ela não pode é querer colocar para uma boneca os direitos de um ser humano. 1 Timóteo capítulo 4, no verso número 1. Nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sabe o que chama atenção também? Até mesmo, está em todo segmento. Até bruxo vai falar sobre o bebê reborn elfo, né? E o que diz esse influenciador aí é que ele se diz pai de um bebê reborn elfo. Sim, elfo. E agora ele vai exigir que a sociedade reconheça os sentimentos do seu boneco mágico que está com problemas psiquiátricos. Por quê? Porque ele quer virar humano. Olha o que ele quer: psiquiatra, creche, inclusão para um boneco. Isso daqui eu acho que não é loucura não, meus irmãos. Isso aqui, o que eu acredito que seja, é um espírito de confusão, um espírito que prepara o mundo para aceitar o impossível, como se fosse normal. Eu sou o pai de um bebê elfo, como todos sabem, e eu estou vendo uma repercussão muito grande com relação aos bebês reborn, né? E com relação a isso eu me senti muito lesado, porque eu não estou vendo falarem a respeito dos bebês reborns elfos. Então, meu bebê reborn está tendo muitos problemas relacionados à sua identidade, querendo ser um bebê reborn normal, ou seja, um bebê reborn humano, querendo deixar de ser um bebê reborn elfo, porque as pessoas somente estão falando de bebês reborns comuns, certo? Dentro disso, meu bebê reborn está tendo problemas psiquiátricos, problemas para dormir. Estou procurando uma creche para que eu possa colocá-lo e também um psiquiatra para bebês reborns especializados em bebê reborns elfos. Tá ok? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Caso, meus irmãos, você não esteja sabendo, aconteceu aí o encontro de papai e mamães reborn. E esse cenário aí se agrava, meus irmãos, se agrava. Encontros oficiais de papais e mamães reborns exigindo direitos. Isso daí vai além de brincadeiras. Isso é a construção social e psicológica para dar alma ao que não tem vida. Aconteceu nessa sexta-feira, 15 de maio, o primeiro encontro nacional de bebê reborn em Nova Lima, Minas Gerais. O encontro marcou a presença do presidente do Sindicato de Pais de Bebê Reborn, o senhor Jacinto Leite,
concedeu entrevista pra gente. Cara, a nossa ideia, né, é lutar pelos nossos direitos, né? A gente tá aí buscando aí atendimento no SUS, escola em tempo integral, porque a gente tem que trabalhar também, né? A licença maternidade, né, paternidade também, de 6 meses pros dois, tá? É isso, cara, a gente tá aqui brigando por nossos direitos mesmo. Seu nome? Meu nome é Daniele. Como é que é o nome da sua filha? Yasmin. Yasmin tá fazendo hoje 1 mês. E hoje eu venho reivindicar porque eu acho que a gente tem que entrar também na questão do Bolsa Família. Uma creche para poder deixar ela, Bolsa Família também, porque ela mama muito, então o leite tá muito caro. Tem um caso curioso aqui que ele foi mandado embora dos trabalhos dele porque ele faltou porque a filha dele estava passando mal. Como é que foi esse caso? Absurdo isso, é um absurdo. Fui mandado embora porque minha filha pegou uma gripe. Levei, eles não quiseram atender ela no momento. E aí eu fui levar um atestado que não tinha, né? Porque não teve atendimento. E aí eles me mandaram embora. É o seguinte, né, minha menina, como vocês podem ver aí, além dela não estar matriculada na creche, né, e eu preciso trabalhar e aí o pai não dá pensão. E aí como é que eu faço? Eu preciso de uma pensão para essa menina. Pensão, creche, porque como é que eu faço as coisas? Como é que eu vou dar meus rolés de dia? A menina não tá nem matriculada na creche e eles não querem dar vaga. Isso é a porta de entrada para o culto da imagem, né? Não se engane, a próxima etapa é a tecnologia. Já pensou, olha só, já comentei isso daqui mais de novo. Já pensou, quando inserirem a inteligência artificial nesses bonecos? Para pensar. Eles vão falar, meu irmão. Eles vão simular a emoção. Eles vão parecer ainda mais humanos quando isso acontecer. Nós pegamos aí Apocalipse capítulo 13, no verso 15, e foi-lhe dado, né, e foi-lhe permitido dar fôlego à imagem da besta para que também a imagem falasse. Quer dizer que os bebês terão a imagem da besta, mas isso aqui acaba ganhando uma conexão. Você imagina esses bebês, né, tendo um falso fôlego, uma falsa vida. O que vai se tornar o mundo? Qual é a conexão com isso? Estão preparando, né, preparando o mundo para amar a criação falsa e rejeitar o Criador verdadeiro. Agora tem uma senhora que diz que a filha dela não é um bebê reborn, não é um boneco, tá? As pessoas estão se recusando a admitir que estão com o boneco nos braços, dizendo, a minha filha não é reborn. Eu queria pedir para vocês um favor, tá? Para vocês pararem de ficar falando que a minha filha é bebê reborn. A minha filha não é boneca, a minha filha é um ser humano. Vocês sabem o quanto magoa isso? Não é agora porque os bebês reborn, né, está em alta, que vocês têm direito de ficar comparando a minha filha, que é um ser humano, com um bebê reborn. Eu sei que ela é linda, né? De repente vocês devem achar que eu não sou a mãe dela por causa disso, por causa da minha idade, correto? E também porque a minha filha é linda. Ah, Márcia, mas a sua filha não mexe. Mexe sim, você não vê. Eu postei vídeo dela tomando banho. Tem ela acordadinha, tem ela chorando, né? Mas as pessoas insistem em querer bater de frente comigo, falando que eu estou com uma bebê reborn. A minha filha não é bebê reborn. Coloca isso na cabecinha de vocês, tá? A minha filha é uma criança normal. E eu falo, tem que levar minha filha igual ontem. Eu levei ela para poder uma consulta. Se ela fosse bebê reborn, você acha que o médico teria consultado ela? Não, né? Então, assim, parem com isso, por favor. Porque eu não sou mãe de reborn. Eu sou mãe de um ser humano. E isso está me machucando muito, tá? Vocês não sabem o que vocês falam, ok? Agora, só porque uma mulher tem 78 anos, ela não pode ser mãe, que as pessoas falam que ela é mãe de bebê reborn. Não, eu sou mãe de um ser humano, tá? Que a minha Tatá tá aqui e mereço respeito. Estão negando a realidade, elas criam uma verdade paralela, chamam borracha de filha. Meus irmãos, literalmente o mundo está entregue ao delírio, né? Isso daí tudo, meu irmão, é o início do fim, o tempo está se cumprindo e só quem ama a verdade vai resistir ao grande engano que está vindo aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, no verso de número 4. Mas vós, irmãos, não os estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Acorda, meus irmãos, acorde. O juízo de Deus está às portas e muitos vão se perder, abraçados com
bonecos abraçados com suas borrachas. Vou pedir para você comentar a sua opinião a respeito desses bonecos de borracha que está ganhando notoriedade nesses últimos dias. E eu vou pedir para você dobrar a sua atenção também agora para o final desse vídeo para algo que está acontecendo no Brasil, que é sobre o resfriado do frango. Tem que falar assim para não prejudicar o vídeo. Se você não está sabendo, foi eliminado aí 450 toneladas de ovos, meus irmãos. Se isso prosseguir, pode trazer uma nova pandemia e também uma crise econômica mundial gigantesca. E o que não está sendo falado é que um cara lá nos Estados Unidos, ele expôs algumas informações. Esse cara não é um Zezinho da esquina, não. É um cara que é do topo, tá? Renomado. Ele está dizendo que os animais, os pets, ou seja, cachorros e gatos, terão que ser sacrificados. Por qual motivo? Para poder conter esse resfriado do frango. Mas que ligação tem isso? Bom, eu vou revelar qual que é o nome desse cara, qual é a ligação com esse resfriado do frango para o sacrifício dos, supostamente os pets aí. Vou expor tudo isso dentro da sala secreta, que são informações que não podem ser expostas na plataforma. A sala secreta é uma área reservada, uma área de membros reservada, chamada de sala secreta, onde você tem acesso a informações que são perigosas e sigilosas de se falar. Um programa de assinatura com valor simbólico mensal ou anual. Bom, enfim, se você quer saber mais sobre esses assuntos que não podem ser expostos nas redes sociais, eu vou pedir para você entrar no nosso grupo fechado para você ser atualizado dessas informações. Dentro desse grupo nós vamos falar quando que nós vamos abrir novas assinaturas e lá a gente vai liberar o link. Clique no link fixado aí no comentário, então na descrição desse vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.